Vivemos em uma era marcada pela correria, pela ansiedade e pelo estresse, onde uma geração está fazendo muito e ouvindo pouco. Essa é a geração mais ansiosa que já passou por essa terra. E tudo porque nós decidimos mostrar uma performance do que mostrar frutos ao Senhor. Essa é a representatividade de quem Maria e Marta foi. Uma geração que viveu no mesmo tempo, mas totalmente distinta. Você lembra do texto que Marta convidou Jesus para ir em sua casa, enquanto Maria estava aos pés do Senhor. E o texto diz que ela estava fadigada e estava ansiosa com muitos afazeres. Vamos ser sinceros, quem nunca passou pelo momento da correria do dia a dia? Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse vídeo agora, você já deu como resposta dizendo, estou na correria. Quando alguém te mandou mensagem, você disse, estou na correria. Mas qual é o problema de estar sempre na correria? O problema de estar sempre na correria dá o sentido de alguém que está sempre correndo. Dá a amostra de alguém que nunca está parado, dá o sentido de alguém que nunca descansa. Nossa geração é produtiva no sentido de correr. A nossa geração, ela se orgulha em dizer que está na correria. E alguém que está na correria fala de alguém que parece que nunca está no planejamento de Deus. O problema é que nosso Deus tem virado um Deus correria. Nosso Deus mudou o nome e o nome dele virou correria. Tem muita gente que não consegue adorar ao Mestre, não consegue tirar tempo de leitura, não consegue tirar tempo de adoração, porque está debaixo da correria. Não consegue orar, não consegue ler, não consegue ir para o culto, não consegue entregar o melhor, porque está debaixo da correria. E nós somos o reflexo de quem Marta foi, porque Marta não estava somente afadigada, mas também estava ansiosa. Esse é o reflexo do que acontece com quem só fica na correria e não senta para ouvir a Deus. Quer ver? Eu vou te explicar melhor. O texto diz que Cristo olhou para Marta e disse, ei Marta, você está afadigada e está literalmente ansiosa com muitas coisas ou muitos afazeres. Qual é o problema de estar afadigada? A palavra afadigada aqui vem do grego perispau, que significa alguém que está dividido em diversas partes. A palavra fadigada aqui também dá origem a estresse. Eu tenho certeza que enquanto você estava trabalhando para Deus, enquanto você fazia algo para o Senhor, ou até mesmo trabalhava, você já ficou estressado. Tiago, qual é o problema de ficar estressado? O problema de estresse é que ele é o inverso de paz. Então, quando eu dou lugar para o estresse, eu tiro a primazia da paz do meu coração e dou lugar ao estresse. E a promessa de Deus nunca foi que nós tivéssemos o estresse que excede todo o entendimento do mundo. Não foi isso que ele disse. A palavra que Deus liberou para a nossa vida foi que a paz que excede todo o entendimento do mundo iria permear os nossos corações. Então, estresse com a voz de Deus, estresse com o direcionamento de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo para você que quando você dá lugar ao estresse, você não está dando lugar ao Espírito Santo. E Marta está fazendo algo para Deus totalmente estressada. E quantas das vezes você já fez algo para Deus estressado? Você pregou estressado, você cantou estressado, ou até mesmo você cuidou da sua casa estressado. Você tirou o lugar da paz e deu lugar para o estresse. E todas as vezes que eu dou lugar para o estresse, quem está me regendo a partir de agora não é o Espírito, quem está me regendo a partir de agora é a minha carnalidade. Logo, Marta estava fazendo algo para Deus que a sua carnalidade gritava muito mais. Eu tenho certeza que você já passou por isso. E aí entra esse ciclo em que Marta começa a se afundar, porque ela começa a se dividir em diversas partes. Perispau significa isso, afadigada, alguém que está dividida em diversas partes. Por quê? É como se quando nós estivéssemos estressados, a nossa mente começa a nos jogar para diversas coisas. Por exemplo, a sua mente quando está estressada começa a te dividir. Eu tenho uma conta para pagar, mas eu tenho que terminar esse serviço, mas eu tenho que cuidar da minha casa, mas eu tenho que servir a minha igreja, mas eu tenho que fazer diversas coisas e você começa a ser dividido, o seu coração começa a se dividir. E na parte em que o seu coração começa a se dividir, existe um problema, porque aí entra uma fadiga, um cansaço. E a palavra do Senhor diz, vinde a mim
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira forma de eu ser aliviado de todo o cansaço é entender que eu estou sendo dividido. E Deus não me fez para ser dividido, Deus me fez para ser completo. Oh, meu Deus! Deus não me fez para ser dividido, Deus me fez para ser completo. Então esse é o problema da fadiga. O texto não diz que ela somente está fadigada. O texto diz também que ela está ansiosa. A palavra ansiosa aqui vem da palavra, a origem maior, merimao, que nos ensina que é alguém que está totalmente fragilizada. Então, quando a Bíblia diz que Marta, ela não está somente fragilizada, Marta também está fadigada e está ansiosa. A Bíblia está dizendo que Marta está sofrendo de um problema de ansiedade. E eu tenho certeza que você já passou por ansiedade. Tem gente que está me ouvindo agora, que já foi no psicólogo. Tem gente que está me ouvindo agora, que já pesquisou no YouTube. Tem gente que está me ouvindo agora e segue pessoas que falam sobre ansiedade e vê como faz para vencer a ansiedade no meio cristão. E aqui entra o problema da ansiedade de Marta, porque a palavra ansiedade também nos dá origem a estrangulamento. É como se a própria pessoa estivesse se estrangulando. E isso é uma ansiedade. É quando eu estou dividido em diversas partes e eu estou tentando solucionar com as minhas próprias mãos. E aí a Bíblia diz, como um descanso para o nosso coração: ei, Marta, você está afadigada com muitas coisas. Ei, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Mas uma coisa só importa. Uma coisa só importa, e Maria escolheu a melhor parte. Eu quero dizer para você que a tua ansiedade não pode resolver um palmo dos seus problemas. A tua ansiedade não pode resolver nem metade do que você passa. Ei, porque haveis ansiosos do que haver de comer e de beber? Olhai os lírios dos campos, eles não semeiam e nem colhem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu tenho uma palavra para você. A palavra para você é essa: descansa no Pai, porque o Pai está cuidando de você. Tenha essa oportunidade de Cristo entrar na tua casa e você só sentar para ouvir Ele falar. Marta estava preocupada em fazer algo para Deus, enquanto Maria estava preocupada em receber algo de Deus. Hoje, nesse dia, o Espírito Santo está te convidando a dizer: se assente porque eu quero falar contigo. Se assente, tira a fadiga, o estresse, a ansiedade, porque eu quero falar contigo. E como que eu devo vencer a fadiga? E como que eu devo vencer a ansiedade? É muito simples, pessoal, muito simples. Primeiro, desacelerando. Quando você desacelera, quando você para, quando você decide ouvir a Deus, esse é um dos maiores mecanismos para vencer qualquer tipo de ansiedade. Talvez você esteja ansioso porque você não ouviu o próximo passo de Deus. Eu quero dizer para você, não tem como ficar ansioso quando você sabe que Deus está cuidando do seu próximo passo. E cuidar do próximo passo é entender que Deus já está no seu futuro. E para mim saber o próximo passo que Deus quer que eu tome, eu preciso sentar para ouvir Ele falar. E tem muita gente que empresta a casa para Deus passar, mas não empresta a vida para Deus morar. Eu quero que você entenda que a ansiedade de Marta não resolveu nenhum problema dela. A sua ansiedade não vai resolver nenhum problema que você está passando. Aí eu gosto da palavra que foi utilizada: e Maria escolheu a boa parte. A palavra boa parte aqui em grego significa agatimeris, que nos dá a origem de alguém que significa parte excelente, aquilo que é essencial, de valor eterno, como uma herança que ninguém pode tirar. O texto está dizendo que Maria não olhou para o serviço dela e achou que era mais importante. Maria não olhou para os filhos, não olhou para o casamento, não olhou para o trabalho e disse: isso é o mais importante. Ela entendeu que o mais importante é algo que não me pode ser tirado. Marido pode ser tirado, filho pode ser tirado, emprego pode ser tirado, mas essa boa parte não pode ser tirada. E qual é a boa parte? Estar aos pés de Cristo, ouvindo Ele falar. Cristo não permite ser tirada essa parte do seu coração. Se você sentar, Ele fala. Se você querer ouvir, Ele fala ao seu coração. E a boa parte foi selecionada. Já que a fadigada e ansiosa é alguém que está sendo dividida, a Bíblia diz: ei, Marta,
uma coisa só importa. A palavra fadiga, que significa perispal, está dizendo de alguém que está dividido, e Cristo sabe que essa mulher está dividida e diz: ei, você está dividido em diversas partes e uma coisa só importa. E Maria escolheu a boa parte. Era como se Cristo estivesse puxando todas as partes do coração dela e levando ela para o centro novamente, demonstrando para ela que uma coisa só importa. Existe uma frase que mexe muito com o meu coração e a frase é essa: se aquilo que você busca não é eterno, é eternamente inútil. E a gente está correndo a nossa vida atrás de coisas eternamente inúteis. Ei, o nosso Deus não vai ser mais o Deus correria. O nosso Deus é o Deus de paz. É o Deus onde a gente senta, ouve Ele falar e entende a vontade do coração dele. Quando você entende o que Deus decide nos trazer como palavra, a gente entende muito mais. Entende muito mais o que Deus tem para os nossos corações. Marta abria a sua casa, mas Maria abriu o seu coração. Se você quer um conselho da parte de Deus para o seu coração, é para você vencer a tua ansiedade, para você vencer essa fadiga que você está sentindo. Existem algumas pessoas que dormem, elas acordam e se sentem cansadas da mesma forma. Existem pessoas que passam ciclos e ciclos e continuam cansadas. E Deus está dizendo: ei, desacelera. Você está na geração de comparação. E talvez você esteja ansiosa porque você está se comparando com muita gente. Você entra no seu Instagram, você entra no seu TikTok, você entra na sua rede social e você vê todo mundo postando stories. E você diz: eu preciso fazer isso também, eu preciso viver isso também. E às vezes, quando você olha para a grama do vizinho, parece mais verde, porque na maioria das vezes ela é artificial. E Deus está dizendo: a vida não está debaixo de um celular, a vida está estando aos meus pés. Quando você está aos meus pés, tudo muda. Quando você está aos meus pés, as coisas são transformadas. E essa é a palavra de sabedoria para Deus no seu dia de hoje. Esteja aos pés que a ansiedade vai embora. Esteja aos pés que a fadiga vai embora. Pessoal, hoje foi a palavra de sabedoria para o seu coração e eu tenho certeza que essa palavra te abençoou. Não se esqueça de compartilhar, deixar aqui a sua palavra comentando aquilo que você achou desta mensagem de hoje e também curte, compartilha, não deixe de compartilhar com alguém. Se essa palavra está abençoando você, você não pode ser ignorante a ponto de não compartilhar, abençoar outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser um missionário da parte de Deus a partir de agora, compartilhando. Amanhã tem mais e eu tenho certeza que nós se encontraremos no mesmo horário, no mesmo momento, às 7 horas da manhã, aqui nesse lugar. Paz Fonte, fica com Deus.